Damos início à palestra Aspectos Processuais da Perícia Psiquiátrica nos Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho. Para presidir a mesa, convidamos o diretor do Foro Trabalhista de Palmas, juiz Reinaldo Martini. Para atuar como debatedora, convidamos a vice-presidente da Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas e professora da Faculdade Católica Dom Orione, Letícia Aparecida Vargas Santos Bittencourt. E para atuarem como palestrantes, convidamos o médico perito judicial Leandro Duarte de Carvalho, e a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Sandra Nara Bernardo Silva. Com a palavra, o diretor do Foro Trabalhista de Palmas, juiz Reinaldo Martini. Um bom dia a todos. Estamos agora num painel assim, com um tema assim, bem interessante, as questões processuais ligados à saúde mental no trabalho. E eu vejo assim que uma das situações assim importantes é a necessidade de dilação de prazo nas perícias psiquiátricas. É uma questão assim crucial a ser considerada, uma vez que a complexidade inerente à avaliação psiquiátrica muitas vezes demanda mais tempo do que inicialmente previsto. Diagnosticar condições de saúde mental de forma precisa e abrangente em uma única diligência pode ser extremamente desafiador, especialmente considerando a variedade de sintomas e manifestações que podem estar presentes em diferentes casos. Além disso, a dificuldade de se encontrar peritos disponíveis para realizar tais avaliações também é uma preocupação relevante. A baixa remuneração oferecida aos peritos em relação à complexidade do trabalho pode desestimular profissionais qualificados a se dedicarem a esse tipo de perícia, o que, por sua vez, contribui para a escassez de especialistas disponíveis. Estas questões levantam importantes desafios no contexto das perícias psiquiátricas e destacam a necessidade de se repensar prazos e recursos destinados a essas avaliações, a fim de assegurar processos justos e fundamentados em diagnósticos precisos. Como palestrante, eu apresento o Dr. Leandro Duarte de Carvalho, com um currículo assim bem expressivo, em que nós podemos resumir como mestre em clínica médica, especialista em medicina legal e perícias médicas, especialista em medicina do tráfego, especialista em medicina do trabalho, professor do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais desde 2003, chefe do Departamento Ético-Legal e do Exercício Profissional desde 2021, gestor do Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor do município de Nova Lima, Minas Gerais, desde 2017. Foi coordenador do primeiro ano do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais entre 2018 e 2021, gerente de serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho do município de Nova Lima entre 2012 a 2017. Já participou de diversos grupos de trabalho, comissões técnicas, governamentais e grupos de pesquisa e investigação científica. Com a palavra, Dr. Leandro Duarte.
Bom dia, é uma alegria, um prazer estar aqui. As palavras aí do Dr. Reinaldo, muito gentis e de valorização do trabalho pericial, né? Tem um ponto aí que ele colocou, muito importante, que são as questões que envolvem mesmo prazo, tempo e valorização para esse tipo de atuação. Gostaria de agradecer, né, em nome aí do Dr. Alexandre Neves de Oliveira, Dr. João Luiz Rocha Sampaio, a oportunidade de estar aqui, e também do secretário da Escola Judicial, João Batista Português. Muito obrigado pela confiança. Eu acho que a gente chega em certa fase da vida que o melhor de tudo é a gente compartilhar conhecimento, a gente fazer essa troca de informação, de conhecimento. Então, eu tentei trazer para vocês aqui um pouco da experiência que eu tive a oportunidade de ter nesses, talvez, últimos 20 anos aí atuando como médico e 18 anos aí como médico perito. Então, a gente vai começar a abordagem e existiu aí pedir para a gente trazer esse contexto desse filme aí que está nos cinemas, tem N indicações de Oscar, e vocês vão ver que a gente vai debater uma questão interessante, que é só alguém me orienta, o pointer aqui no meio, João, o pointer é aqui no meio, o laser é aqui no meio, só para eu apontar, não tem? Tranquilo. Então, pessoal, só quando eu fizer a referência, né, lá em cima a gente está falando lá do lobo frontal, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é, e que a gente precisa compreender, já que a gente vai falar de funcionamento neurofisiológico, né? Uma das disciplinas que eu dei aula durante quase 20 anos foi Fisiologia e Neurofisiologia Humana, que é o funcionamento do corpo humano. Então, eu trouxe aqui em síntese um pouquinho para vocês. E esse filme explora um pouco isso, porque ele explora um pouco alterações aí de comportamento numa repaginação, né, do Frankenstein. Então, olha só, cérebro humano, né? A gente tem uma estrutura complexa, altamente especializado, e quase todas as funções aí, né, são todos controlados pelo nosso cérebro. Funções como pensar, sentir, interagir com o mundo aí ao nosso redor. O cérebro pesa em torno de 2,5 kg a 3,5 kg, mas consome 1/4 da energia do corpo humano. Então, deve ter algum motivo para esse tipo de coisa, né? Então, quando aquela história de que a gente precisa se alimentar bem para que a gente funcione bem, a energia que está indo para o cérebro é para o nosso funcionamento. Então, há que se pensar nisso, caso a gente queira que o nosso cérebro funcione adequadamente, não é? Bom, e um outro ponto aí são as divisões de interesse que eu gostaria de trazer para vocês aí do cérebro. Então, eu trouxe aí um mapeamento para vocês, né? Existem regiões que são chamadas de lobos, tá legal? Então, a gente tem o lobo frontal, lobo temporal, lobo occipital, lobo parietal. Ah, meu Deus, mas eu estou aqui no direito, o que eu vou entender disso? Eu vou fazer vocês entenderem os pontos principais que a gente tem que saber sobre isso, né? Então, são os lobos aí, frontal, parietal, temporal e occipital. Pois bem, vejam aí, então, dividi em cores para vocês aí, né? Então, vamos falar primeiro do ponto X da questão aqui nosso, que é o lobo frontal. Vai mexer com planejamento, organização, resolução de problemas, tomada de decisões, motricidade, personalidade e comportamento. E daí a gente já puxa o gancho para aquele filme que a gente estava falando agora há pouco. Por quê? Porque nele existe ali uma alteração do lobo frontal, em que você perde um pouco a crítica, você perde um pouco a capacidade de controlar alguns impulsos e comportamentos, algumas tomadas de decisões, e daí você pode ter alguns comportamentos que socialmente não são aceitáveis. Eu já estou antevendo isso, porque eu vou trazer alguns casos para vocês, porque certamente você tem ali alguma afetação nessa área e que geram problemas aí para a sociedade como um todo, e aí isso acaba aparecendo na justiça, né? O lobo parietal está coloridinho ali, daquele rosinha, né? Mais relacionado à parte sensorial, toque, espacial, orientação, localização, habilidade de leitura e aritmética. O lobo temporal, né, aquele verdinho ali, olha, ali tem uma parte importante que é de memória, que é hipocampo, audição, compreensão da linguagem. E ali, por fim, o lobo occipital, né, eu comecei, o lobo occipital, deixa eu só voltar ali, mais um. O lobo occipital, eu comecei a minha vida como médico fazendo residência de oftalmologia.
E na oftalmologia a gente estuda aí a função e as funções sensoriais, né? E o lobo occipital é para onde a captação do nosso ambiente, para onde as imagens estão indo e estão sendo aí formadas, não é? E muitas vezes essas imagens formadas, e preste atenção nessa palavra, imagens formadas, imagens captadas, são elas que vão caracterizar muitas vezes aqueles padrões de flashes, né, de revivência, de dolorimento, né, futuro, que tem relação com alguns diagnósticos psiquiátricos. Tá legal? Bom, então vamos lá. É claro que não dá para a gente separar mente e corpo, né? Não dá para a gente separar o cérebro e corpo. Isso tudo está funcionando em harmonia. E quando não está funcionando em harmonia, a gente vai ter algumas dificuldades, a gente vai ter alguns problemas. Se o nosso assunto aqui é falar um pouco aí sobre as questões processuais, a gente tem que pensar um pouco desses tópicos, né? Quesitos, decisão, falar da inicial, de documentos médicos, né? Falar sobre o nexo e o dano. Né, e já de antemão, antevejo para vocês que vão aparecer alguns QR Codes na minha aula, e esses QR Codes eles estão ligados ou a algum tipo de artigo que eu estou trazendo para vocês, ou algum tipo de aula que eu já gravei e vou entregar para vocês aí como conteúdo complementar. Tá legal? Muito bem, então vamos começar agora a primeira grande temática, e essa primeira grande temática nossa, a gente vai falar sobre o TCE, sobre o traumatismo crânioencefálico. Gente, TCE, quando ele acontece, você vai ter um nexo evidente. É claro, aconteceu lá um acidente, aconteceu um trauma, bateu alguma coisa na cabeça, mas ele tem que ter acontecido. Não dá para poder ser falar assim, teve um traumatismo crânioencefálico, mas foi hipotético. Não, vou precisar desse registro de forma bem clara. E aí, eu trago para vocês o caso clássico que mudou a história da neurociência. Eu adoro falar sobre ele, porque realmente ele trouxe para a gente novas informações sobre o lobo frontal, que achavam que era uma área silenciosa, lá em 1800 e alguma pedrinha, né? E o Mr. Phineas, ele trabalhava lá numa abertura de linha de trens nos Estados Unidos, e ele usava uma barra de ferro para poder conferir lá os explosivos, e belo dia o que aconteceu é que essa barra de ferro que ele bateu lá, acionou os explosivos, explodiu, entrou ali, né, no crânio dele por baixo, tá bom? Essa barra subiu e foi projetada a cerca de 30 metros aí de distância. Foi um gravíssimo acidente de trabalho e o Mr. Phineas não morreu. E o que acontece com o Mr. Phineas depois disso é que ele tem alterações muito importantes de personalidade, e ele era um líder nato, e aquele líder nato, ele deixa de ter a capacidade de liderar, ele deixa a capacidade de conseguir concatenar as pessoas e acaba gerando aí bastante problema. Ali está o artigo, tá bom? Quem quiser depois dar uma lida sobre isso, né? Tá aí um corte aí do trecho importante, né? Que fala que a partir deste caso as pessoas começaram a repensar. Eu falei, peraí, o que tem aí nessa região que a gente precisa pensar um pouco mais a respeito sobre isso, né? E para ilustrar, esse aqui é o crânio dele, né? Que foi colocado do lado da barra que ele utilizou lá para trabalhar. Na verdade, o Mr. Phineas, depois desse acidente, ele acabou trabalhando, nunca mais trabalhou como o que ele fazia, foi objeto de aparições em circos, né? Mostrando lá que ele ficou vivo depois daquela barra. Então, vejam que situação complexa para a gente poder pensar. Agora, Mr. Phineas está lá em 1800 e alguma coisa, não é? 1850 e poucos. Isso aqui, semana passada, no meu consultório. Recorrência, atualmente. Vejam lá, o que aconteceu? Um proprietário lá de uma determinada empresa, ele estava vendo lá o trabalhador, o colaborador dele lá fazer um processo produtivo, que era duplo, tinha que fazer uma manutenção, mas tinha que pegar também um caminhãozinho e ir lá para uma outra área. E o que acontece é que, depois de pegar esse caminhãozinho, depois de fazer esse primeiro processo, ele pegou o caminhãozinho e saiu mais acelerado. O dono da empresa ficou irritado com aquilo e já proferiu palavrão. E esse colaborador pegou, desligou o equipamento, desceu e falou, eu abaixei a cabeça para você 3 vezes, mas não da 4ª vez. E foi para cima dele, deu um soco nele, pegou ele de gravata, e se não os outros colaboradores para chegar para poder separar, era possível que tivesse acontecido um óbito ali. Separaram, era para ter terminado, o que acontece é que esse dono da empresa vai na mochila, pega uma barra de ferro e bate na cabeça do colaborador.
por 2 vezes, né? E gerou um trauma gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo nesse paciente, não é? De ordem neurológica, de ordem psiquiátrica e de ordem oftalmológica. Só esse exame, a anamnese dele demorou talvez umas 2 horas. E só esse exame aí, eu devo ter ficado 1 hora, 1 hora e pouco com ele, porque são avaliações que a gente precisa fazer com cautela, ler com cautela isso aí, ver o que é que de fato aconteceu. E vejam quando tudo acontece errado, né? Ele já era portador de epilepsia antes do evento. Aí a primeira pergunta que eu fiz, o que alguém portador de epilepsia estava fazendo conduzindo veículo automotor pesado? Porque é proibido, de acordo com as regras médicas do CONTRAN, depois vocês podem pegar essas regras, posso até mandar para vocês, né? Então, vejam, quando a gente pega aspectos processuais para trabalhar isso, a gente tem aí as informações que chegam, o exame que eu estou fazendo, a imagem que está chegando para mim, eu tenho os documentos médicos, é uma conclusão que eu vou conseguir fazer ela de forma bem fundamentada, é muito robusto esse tipo de conclusão técnica, eu tenho elementos para a gente poder fazer isso, né? Essas ilustrações são todas autorais, tá, pessoal? Algumas são realistas, elas não refletem pessoas verdadeiras. Hoje vocês têm que informar isso, né? Que foi tudo criado com inteligência artificial. Então, veja, aspectos processuais. Eu vou ter um boletim de ocorrência policial. O resgate desse paciente foi feito por helicóptero, né? Não foi nem o SAMU comum, foi o helicóptero que levou ele, né? Eu vou ter um prontuário de um hospital de trauma, registrando como é que ele deu a entrada e como é que ele saiu. Eu vou ter uma evolução clínica de um quadro multissequelar e avaliado multiprofissionalmente. Eu vou ter exame físico e mental comprometido. Eu vou ter um laudo do IML, porque vai ter interesse penal esse caso também. Então, vejam como é que os poderes acabam confluindo. Existe uma opção penal em curso aqui, né? Tentativa de homicídio. Está andando essa ação, então, seja, a autoridade, o delegado fez a avaliação, mandou para o promotor, virou um inquérito, virou uma ação, né? Tem lá um laudo do ML registrando o que aconteceu. As testemunhas convergem com o que foi falado, né? E a literatura, como eu estou mostrando para vocês, comecei debatendo o caso lá do Mr. Phineas, né? Ela também é convergente aí nesse sentido, né? Então, trazendo de novo para o cenário do nosso filme, quem não assistiu, assista e preste atenção nessas questões relacionadas à neurociência, ciência do comportamento. É um filme assim, espetacular, tá? A meu ver. Há muito tempo eu não vi uma obra tão espetacular desse jeito. Quando a gente tem essas alterações, então, lobo frontal, a gente tem problema de tomada de decisão, problema de filtro, consciência social do comportamento, né? E o que é adequado para a vida social. Tá legal? Muito bem, vamos então para o segundo. Esses slides eu posso disponibilizar para vocês aí com muita alegria, tá legal? Depois vamos para o transtorno de estresse pós-traumático. Aqui é uma frequência interessante a gente falar que é o seguinte, isso aqui tem que existir uma cena assustadora, uma experiência de quase morte, ser vítima de um crime, né? E o nexo, ele também vai ser evidente se aconteceu um evento, ponto. Querem um evento que aconteceu, a gente tem que pensar, então, nessa definição diagnóstica, não é? Então, o que está escrito lá na classificação? Veja que isso aqui, o F43.1, aparece como intensidade. É uma situação que é uma natureza ameaçadora, é catastrófico, é capaz de causar angústia em qualquer pessoa que presencie. Lembro aqui agora de um motorista de caminhão que se acidentou, bateu de frente numa dessas estradas e não houve o óbito de ninguém na hora, mas as pessoas que ele bateu no carro, elas ficaram presas na ferragem. E ele correu para tentar socorrer essas pessoas, mas o carro começou a pegar fogo, e aí ele viu essas pessoas morrerem queimadas. Então, vejam, natureza catastrófica. O que a gente teve de natureza catastrófica no meu estado? Eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, eu adoro andar de mountain bike, adoro andar nessas regiões, olha lá. Houve a ruptura de uma barragem, que é o crime de Brumadinho. Essa barragem rompeu e aonde vocês estão vendo ali, circulado em amarelo, era um posto de trabalho de um monte de gente. A barragem, então, está ali, aquela setinha ali é o lugar onde eu estou mostrando, e ali, para o círculo amarelo, é onde um sobrevivente correu, e para baixo é onde os colegas dele foram. Todos morreram. E ele sobreviveu, e eu fiz a avaliação pericial dele. Então, vejam, temos um boletim de ocorrência, temos muito mais do que isso. Temos a mídia inteira noticiando, temos todo um cenário.
Isso é importante falar, porque vejam, a gente vai tratar a perícia médica, né, e eu trato ela sempre com bastante imparcialidade, mas eu acho bastante complicado quando chega um tipo de debate dizendo, não, isso aqui não é nada demais, isso aqui não aconteceu. Para mim, isso aí é um problema muito sério, né, porque a gente tem muita coisa registrada aí. Eu fui obrigado a escutar isso, falei, não, isso aí não é nada, isso aí foi coisa simples de ser resolvido. Então, esse tipo de defesa, esse tipo de argumentação, né, ainda que exista o Estado Democrático de Direito e a ampla defesa dos operadores do direito, né, é um negócio que é difícil da gente poder ler, vamos dizer assim. Então, lá, prontuário médico de urgência, existia também nesse caso, os laudos periciais do INSS, né, também registravam, o CNIS dele mostrava lá vínculos que ele não tinha conseguido mais se vincular depois do acidente, ou seja, a progressão da carreira, a progressão do trabalho dele ficou prejudicada. Chamo a atenção para o convênio Prev-Jude, que meu próximo slide vai falar, né? Quer seja aí os juízes, embargadores, operadores de direito, estejam atentos, por favor, nisso, porque essas informações do Prev-Jude, elas são muito importantes, e se elas não estiverem no processo, elas não vão ajudar a constituir os elementos processuais para a gente concluir uma prova dessa. Falo dele no próximo slide. Exame físico e mental, né, vai ajudar a esclarecer o caso, remetendo às análises que estão bem claras, né, testemunhos, nesse caso, aí, números, literatura que está convergindo também. Documentos médicos, pessoal, mais um presente para vocês ali. Tem uma aula minha com o Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, tá legal? Está ali falando sobre documentos médicos, especialmente falando sobre a parte de atestado médico, tá legal? Documentos médicos são quaisquer documentos que deem de interesse, né? Mas podem ser documentos de saúde. Essa aula minha está focada para documento médico, mas existem também documentos de outros profissionais de saúde que vão colaborar no esclarecimento de determinados cenários, para a gente poder fazer o que foi bem pontuado aqui, né, essa análise minuciosa, essa análise cautelar. Não adianta nada, por exemplo, você pegar uma inicial com uma ação e você não encontra documento de ordem de saúde, de ordem médica nenhum. Eu vou ter um problema seríssimo para poder chegar na perícia médica e falar, tá bom, cadê a documentação? Né, porque aí fica apenas o alegado, eu não tenho nenhum tipo de meio probatório, né, do provado. Então, o Prev-Jude é um convênio que foi feito aí pelo Programa de Justiça 4.0, especialmente para as varas federais, porém, beneficiaram-se também desse convênio as justiças estaduais e do trabalho. Então, isso é algo para poder ser divulgado nas secretarias das varas do trabalho e para que amplamente seja utilizado. Porque, às vezes, tem dificuldade de acesso a este ou aquele documento, isso aqui é a coisa mais rápida de ser feita, né? Ainda essa semana, eu analisava um determinado caso e não havia sido juntado isso no processo para eu poder analisar. Eu fiz um contato na hora com a Secretaria da Vara e, de imediato, fizeram a apresentação lá de tudo que eu precisava para poder compreender qual era o fluxo, qual era o caminho, quais eram os elementos de incapacitação e se é que esses elementos eles existiam. Né? Um desses, por exemplo, me falou que não conseguia trabalhar, que não estava trabalhando, e etc., e ele já estava empregado há mais de um ano em uma outra atividade. Então, vejam, né, essas situações acontecem. Esses detalhes, essas minúcias, elas existem para mais e para menos. É natural. E se não acontecesse, não precisava de um perito, não precisava de um juiz, não precisava de advogado. Fazia a coisa lá em sistema informatizado, em sistema com inteligência artificial. Não é? Agora vamos entrar numa parte, né, e essa parte ela é bastante delicada, porque é uma parte assim, difícil e é uma parte que, para a gente poder falar sobre ela, a gente vai tocar em feridas, e quando a gente toca em feridas, sempre é bastante difícil. Né? O assédio moral, gente, e aí eu coloquei ali o manto da invisibilidade. E o nexo aí, ele é plausível. Né? Plausível. E quando eu fui criar esse ícone, né, eu demorei um pouquinho para poder criar esse ícone, que eu fiquei pensando, o que eu vou colocar de ícone para poder ilustrar isso? Né? E é isso, é o perigoso manto da invisibilidade de que existe uma normalização do assédio, ou seja, sempre foi assim, né? Você é que não dá conta,
Todos conseguem, menos você. Quero isso para ontem. Né? E se não fizer, já sabe, vai estar no olho da rua. Né? Você tem de estar disponível para me responder 24 horas por dia. Você é imprestável, incompetente, você vai ver. O ponto X da questão é, a gente sabe que isso aí acontece na prática. Fato. O problema é, muitas vezes, fazer isso se transformar em um elemento processual de prova. Tá legal? Como eu vou explorar aqui com vocês. Então, vamos lá, trazendo de processo para vocês. No entanto, no caso da reclamante, essa não ficava somente limitada às atividades escritas, pois o reclamado, na ânsia de atingir suas metas sempre crescentes, colocou o obreiro para trabalhar como coordenadora. Embora ela tivesse atuado com total dedicação, zelo e empenho, era constantemente cobrada, de forma insistente, ao aumentar as metas e resultados. Olha que recorrência isso. A gente vê isso aí toda hora, em determinadas iniciais, não é? Nas reuniões de equipe dirigidas, sempre o gestor tratava com descaso, fazendo comparações de forma negativa, prejudiciais e pejorativas na frente da equipe. Não é? E aí eu coloco só um asterisco para vocês. Será que essas pessoas, essas lideranças, que eu não chamo de lideranças, isso é chefia do objeto da palavra, o sentido da palavra bem atrasado mesmo, né? Será que elas podem ter alguma alteração comportamental e que, por isso, são capazes de fazer o que fazem? Vamos pensar um pouquinho aí sobre isso. Né? Então, esse é um outro caso, olha lá, apelidos pejorativos, cara de morta e avatar. Avatar daquele filme mesmo. Né? E aí, para poder assediar, limitar e prejudicar, limitou o acesso a programas que prestavam lá serviços, né? E análise de contratos maiores, consequentemente prejudicando o que essa pessoa deveria receber, que eram comissões referentes ao processamento que ela ali fazia. Né? E outra, né, esse é um caso também emblemático, nunca tinha visto isso daí, mas parei para pensar sobre isso. Né? Sistemas que controlam não só o computador da pessoa, mas controlam também o próprio celular da pessoa, o que a pessoa navega, o que ela deixa de fazer. Eu falei, o que é isso? Né? Esse é o trabalho moderno, com elementos análogos à escravidão de forma clássica, eletronicamente desenhado. Né? É um controle total, uma liberdade limitada, uma intimidade vigiada. Então, esses pontos são pontos relevantíssimos para a gente poder pensar, porque esse manto da invisibilidade, isso que vai acontecendo aí no dia a dia, ele é crescente. E aí vem o problema, porque vocês querem chegar aonde? No burnout, que vocês gostam de falar, vocês gostam de discutir, toda hora eu estou vendo isso aparecer no processo. Como é que a gente chega no burnout? As pessoas começam a se esforçar para poder dar conta, as noites começam a ficar mal dormidas, você tem aumento ou redução de apetite, né? Você tem o descontrole metabólico opressórico, e, por fim, isso vai gerando uma mágoa, vai gerando um sentimento. Eu faço, eu entrego o meu máximo e eu não dou conta. Né? Então, esse acorrentamento, né, viver pelo manto da invisibilidade, é perigosíssimo. Então, quanto agora há pouco, né, falávamos aqui sobre os programas, né, de avaliação psicológica, o melhor desempenho, programas de qualidade de vida. No trabalho, a gente está falando disso. Né? É ter os canais aí de ouvidoria anônimos, porque também não adianta fazer um canal de denúncia e ouvidoria, como eu já vi algumas vezes. Né? Aí, daí, no canal de denúncia, bota o denunciante, fez a denúncia, do dia seguinte está a alta gestão chamando a pessoa. Falei, o que você veio denunciar aqui? Então, peraí, então isso aí não é canal de denúncia. Então, vamos chamar o Ministério Público. Falei, peraí, que história é essa? Não é? São pontos para a gente pensar. E aí eu chego no asterisco, que eu pedi para vocês guardarem agora há pouco. Isso aí é um estudo mostrando a comparação de um cérebro normal e de um psicopata. E um psicopata é aquele que não tem empata, não tem empatia. Entendeu? Então, o que acontece? Ele objetifica as pessoas. Ele vai tratar as pessoas como nada. Então, ele é capaz de fazer qualquer coisa e nem muda a expressão. Então, são pontos para a gente poder lembrar. E ali, nesse artigo, isso é explorado um pouco mais. E, muitas vezes, estão em posições de chefia. E essas posições de chefia são perigosas. Por quê? Porque eles costumam dar resultado. Eles costumam gerar o resultado que é o que os
donos aí de empresas, de negócios querem. E aí esse manto da invisibilidade, ele se complica ainda mais. Então, quando a gente vai falar de trabalho organizado, é certo que a gente tem que pensar um pouco aí sobre essas questões. Por quê? Ficam todos perdidos. Falei, como é que a gente vai fazer isso aqui? Né? Operadores do direito perdidos, juízes perdidos, perito perdido, todo mundo fica perdido. Em busca de quê? Falei assim, olha, vamos buscar aqui a justiça, não é? Vamos fazer o que é justo, vamos fazer o que é o correto. Mas as evidências não serão tão claras. Mensagens eletrônicas têm colaborado muito para poder compreender, né, as transcrições de ata notarial, de mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail. Essa semana mesmo eu vi uma coisa assim horrorosa. Um escritório de advocacia tocado lá por 2 pessoas casadas e uma determinada advogada falando lá algumas coisas de assédio de ordem moral e de ordem sexual, que será a minha próxima pauta que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Áudios, vídeos e fotos, né, diversos diagnósticos podem estar relacionados com ansiedade, com a depressão, com o esgotamento. Documentos médicos, eles podem estar ausentes ou insuficientes, né, e é uma complexa rotina, tá bom, de avaliação disso daí. É difícil, é bem difícil. E, por vezes, mesmo a gente fazendo todo o esforço, a gente não tem evidência para poder concluir por A ou por B. Esse é um ponto X. Então, desde já guardem, a prova pericial médica, quando a gente estuda a ordem psiquiátrica, ela não vai esgotar todos os problemas, todas as respostas vão aparecer ali. Não. Isso tem que estar junto com outros elementos probatórios. Como eu falei agora do esforço, da exigência, a gente vai para o burnout, né? Que é quando a energia se queima, é quando a energia ela fica completamente prejudicada. E aqui eu vou ter um nexo plausível, né? E como é que a gente chega no burnout? Porque o burnout ele tem a ver com o seu modus operandi de vida. Se eu perguntar para vocês aqui, se vocês vão na academia 3 vezes por semana, se vocês dormem 8 horas por dia, se vocês fazem mindfulness e meditação, eu não sei o que eu vou encontrar de resposta, mas cada um faça a sua reflexão, né? Faça a sua reflexão, porque o esgotamento, gente, ele pode acontecer de natureza ocupacional, mas ele pode acontecer de natureza pessoal. Você fez escolhas que são escolhas que não são saudáveis. E jogar a culpa no trabalho também não faz muito sentido, como eu lembrei de um caso aqui que eu avaliei, a pessoa trabalhava lá numa jornada restrita de 6 horas por dia, né, o dia tem 24 horas, sobravam para ela aí 18 horas para ela fazer o que bem entender. Escolhas erradas levam também a consequências. É diferente quando você tem cargas e jornadas de trabalho de 15, 16, 18 horas, 19, 20 horas, vira, né? Esse aqui é um modelo interessante, que é do Dahlgren e Whitehead, são suecos, e esse modelo de rainbow, de arco-íris, ele traz ali, né, espectros do mundo, espectros de relacionamento, impactando na pessoa, né? Então, desde ele da alimentação, educação, ambiente de trabalho, condições de vida, emprego, desemprego, condições de saneamento básico, a moradia, acesso a sistemas de saúde, e aí você vem, olha, nas relações sociais, e aí você chega nos fatores que são individuais. Esse modelo contrasta um modelo prévio que falava que a gente tinha que ter isso tudo do ambiente primeiro para a gente poder ser feliz lá em cima, o modelo do bolo. E hoje a gente fala mais desse modelo aí do rainbow, né, do arco-íris, né? Ali no cantinho está também o link para esse estudo aí, tá bom? Então, vejam, essas relações da nossa vida, elas estão intimamente ligadas com o nosso ser. É por isso que, por vezes, a gente está falando de trabalho, mas a gente vai ter que analisar fatores que são inerentes à vida pessoal, à vida familiar, à vida social, para a gente poder entender, porque se existe uma possibilidade da discutida com causa, a gente precisa entender também a vida de relação da pessoa, como funciona, como é. Ali tem um TED Talks, tá, do Robert Waldinger, que ele foi um dos diretores do estudo, tá, que a gente chama de estudo da felicidade, estudo da longevidade, e eu recomendo que vocês assistam, se alguém não assistiu. É um estudo de maior duração na Universidade de Harvard, e a conclusão dele é: o que determina a felicidade e a longevidade são as relações sociais, as conexões que a gente estabelece. Tá bom? Bom,
problemas aí, então, né? Dificuldade de fazer a prova, a interprescrição do trabalho, a capacidade humana, dificuldade de demonstrar com a prova testemunhal do que aconteceu, confusão entre o esgotamento pessoal e o esgotamento profissional, transferência para a prova pericial médica de esgotar todos os elementos. Não vai ser esgotado na prova médica. Ponto. Anotem isso, não vai. E tem até um negócio interessante que acontece aqui no TRT-10, que existe uma inversão. Vocês costumam escutar as testemunhas primeiro, e isso muitas vezes é bom. Isso não vejo acontecer em outros locais, tá? Porque muitas vezes a gente lê também o que a testemunha está falando, o que ela está colocando, associa com a anamnese, associa lá com o exame, não é? Então, elementos de atenção para vocês. Vejam, a mudança na portaria do Ministério da Saúde, 1999 do ano passado, falava-se lá do esgotamento apenas com aqueles fatores ali, não é isso? Com aqueles, aliás, o burnout foi incluído com esses fatores, né? E esses fatores eles têm íntima relação com a organização de vida, com a organização social, né? E o burnout ele é a consequência, ele é o efeito, né? E se a gente pegar lá no PCMSO, e aí já fazendo um cruzamento processual mesmo aí de outros documentos que todos devem conhecer, o PCMSO, pela NR7, ele tem que estar harmonizado com os demais dispositivos. E os demais dispositivos, por exemplo, a ergonomia, que é a NR17, ela não é só questões físicas, ela envolve também carga mental. Veja a definição: estabelecer as diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, a gente está falando de adaptação, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de transposição de barreiras. São pontos aí para a gente falar de conforto no ambiente de trabalho e organização, né? São pontos aí de lembrança que são importantes, né? E essa atualização da lista A e B, ela traz para a gente isso, a promoção da saúde e a prevenção de adoecimento, não é isso? O PCMSO tem diretrizes expressas também de ordem, e são ordens de cumprimento. Então, a gente precisa também inverter um pouco a lógica. Não é que isso aqui é facultado. Se você tem lá empregado, tem colaborador, e a empresa tem que demonstrar o que ela fez. Muitas vezes, na hora que acontecem lá laudos desfavoráveis, as empresas ficam querendo pressionar no seguinte sentido. Falam, não, espera aí, ele que tem que demonstrar como é que o processo era organizado. Ele, não. Quem tem que fazer isso aí é a organização, e ela que tem que demonstrar isso aí lá no processo, tanto com a vigilância passiva como a ativa aí, de saúde. E tem uma palavrinha mágica, que é instrumental clínico epidemiológico, que é o estudo de onde acontece o adoecimento. Ora, porque tem setor A, B e C, em que o A e o B não tem problema nenhum, mas o C tem um monte de gente lá ansiosa e deprimida. Alguma coisa está acontecendo nesse setor. Então, o rastreio precoce epidemiológico serve para isso, para intervenção. Esses programas têm que deixar de ser programas meramente que estão no papel, para realmente dar ação. E está ligado também no Código de Ética Médica, que é a Lei de Exercício Profissional, né? O serviço da saúde ao ser humano é o objetivo da medicina. Então, se o médico tem que agir com o máximo de zelo, é claro que se tem um médico na empresa, ele tem que cumprir aquelas regras ali do PCMSO, adequando, né, o trabalho a essas situações especiais, para as possibilidades de transposição de barreiras, no caso de limitações, não é? E melhorar lá todos os padrões possíveis desse ambiente de trabalho. Vejam, né, aquilo que a gente falou, aquele manto da invisibilidade, quando ele vai sendo manipulado da pessoa, ele vai levando a pessoa a acreditar em promessas, acreditar em que vai melhorar, que vai ganhar mais dinheiro, e ele acaba virando ali uma espécie de servo daquele chefe. E o problema é, quando eu tenho promessa inatingível, expectativa que não vai acontecer, ausência de medidas de intervenção de saúde, o cenário que vai acontecer é de adoecimento. E aí, vou ilustrar para vocês aqui com o perigosíssimo Goku, é o meu cachorrinho. Perigosíssimo Goku vai funcionar como um agente estressor. E o perigosíssimo Goku, ele pode determinar duas ações. Gente, quando a gente tem sustos, quando a gente tem impactos, a gente tem duas coisas. Correr ou fugir. Não tem muita opção, né? Certa vez eu estava andando de bicicleta na trilha, demos de cara com a onça. O que vai fazer? Enfrentar ou fugir,
né? Primeiro vai tremer, porque você vai ter essa descarga. Então, se a gente parar para pensar sobre isso, isso tem a ver com o sistema hormonal nosso, que é um eixo chamado de hipotálamo e hipófise suprarrenal, né? Você vai ter hipófise suprarrenal. Nós vamos ter aí catecolaminas, são hormônios, a pessoa vai ficar em alerta, acidez do estômago aumenta, você vai ter sudorese, vai respirar mais rápido, vai enxergar melhor. Tem gente que tem diarreia e tem gente que tem intestino preso. Você vai ter problema de sono. Então, veja como é que a gente está caminhando num processo de adoecimento. Porque se você tem isso aqui de forma recorrente, você vai começar a ter problema, não é? E trouxe para vocês aí uma relação, né, para vocês verem duas personalidades que são famosas aí nos animes. Eu trouxe aqui o Goku e o Vegeta. O Goku é o bom coração, fazer o bem e não desistir nunca. E o Vegeta, ele é o pragmático, é o cético. Ele acha que é o melhor sempre e ele quer superar o Goku a qualquer custo. E trouxe para vocês aí 2 videozinhos. Vamos ver. Eu acho que ele vai precisar de um mouse, de um clique do mouse. É de um artista lá de Minas. Ele fez 2 cenários que ilustram perfeitamente o que a gente está falando. Eu acho que vai ter que clicar aí, quem tiver no controle. Ok? Se não tiver ligado, eu enviei os vídeos separadamente. Se não conseguir passar agora, prepara que eu continuo a exposição e daí no final a gente expõe. Ok? Bom dia, galera. É o Goku chegando no trabalho. Que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? E aí, moça? E aí o Vegeta chegando no trabalho. Ele faz as imitações das vozes do dublador brasileiro. Bom dia, né, Vegeta? Pra você é príncipe dos Saiyajins. Como vocês gostam de encher o meu saco. E o próximo vídeo... Que bom que você chegou, Kakaroto. Precisamos fazer uma nova abordagem para trazer mais clientes à nossa loja. O Vegeta Estamos como com chefe, a meta né? mais de 8.000. Eu entendo, Vegeta, eu entendo perfeitamente. Só entender não resolve. Eu preciso contar com você. Eu posso contar com você, seu verme insolente. Com certeza, Vegeta. Se isso for te ajudar, você pode sim. Vamos lá. 1, 2... Garoto, hoje não estou de bom humor. Tenha mais respeito. Eu preciso que você saia da minha frente e vá buscar clientes agora. Tá bom, Vegeta, eu estou indo. Eu preciso encontrar clientes pro Vegeta. E aí, moça? Você quer vir comigo? Por favor, diz que sim. E aonde? Nem te conheço. Oi, eu sou o Goku. E você precisa de uma internet rápida e veloz, não é? Eu sei o lugar, então vou levar você até lá. Tá bom. Segura em mim que eu vou fazer o teletransporte. Pode sentar aqui, moça. Pode ficar à vontade. Não vou ver a Prontinho, perversidade. Vegeta. Prestem atenção na escolha. Muito bem, Kakaroto. Meus parabéns. Agora é comigo. E você, pequena inseta? Gostaria de saber se você tem interesse em 600 megas de internet ou um Final Flash misterioso? Final Flash é um golpe destrutivo Eu aceito dele. Final Flash. Vou querer os 600 megas mesmo. Isso aí não é escolha. Como eu né? adoro a preferência de vocês. Então, isso aqui ilustrou bem o que a gente está falando aí sobre o assédio, né? Opa, acho que passou um pouco demais aí. Bom, a gente entra no assédio sexual e já caminhando para o final, tá, pessoal? Também é nexo plausível e aqui a gente tem um problema ainda maior. Então, vejam aqui, esse caso, tá bom? Deu tapa lá na bunda, nos glúteos da obreira, né, da trabalhadora. E aí, quando foi falar com a chefia virou e falou assim, mulher virou e falou assim, não tem problema não, porque a sua bunda é durinha. Então, não tem problema em relação a isso, não. Né?
aparecem documentos médicos falando aí desse assédio. É uma anamnese assim, difícil, né? Ali, a questão lá aí da coisa da bunda durinha apareceu na anamnese, ela pôs sua bunda, é até durinha, não tem problema. Então, veja, aquela normalização do mando da invisibilidade extrapolando, né? Sentença em primeira instância condena no valor de R$10.000, assédio sexual, acórdão de segunda instância diz que não houve elemento probatório para poder comprovar esse assédio, absolve a empresa. Tá bom? Então, vejam que dificuldade. Evidências não serão tão claras, mensagens têm colaborado, áudios, vídeos e fotos. Vergonha da vítima faz que, muitas vezes, ela não denuncie. O medo da demissão, né? Testemunhas podem não ter visto, é o manto da invisibilidade. E o modus operandi do assédio sexual segue aí um padrão. Tem acontecido muito, tanto assédio moral ou sexual, tá? E isso está muito claro aí, e ninguém mexe com isso, muitas vezes. Não são todos, mas são alguns. Tá? Programas aí que envolvem residências médicas, né? Não tem horário para trabalho, tem agressão verbal, tem agressão física, ameaça constante. Então, esse é um ponto aí importante para a gente poder lembrar. Ansiedade e depressão, gente, é o último tópico aí, penúltimo tópico que eu vou falar. O nexo aqui profissional pode ser possível, e esses são diagnósticos estatisticamente mais frequentes. Um rebaixamento do humor, no caso lá da depressão, preocupação intensa lá no caso da ansiedade. Antigamente, na portaria, era só metal pesado, incluíram todas essas questões de desorganização que a gente está falando aqui desde o início, né, para o F32 e também lá para o F41. Então, vejam, o problema de ficar nessa bipolaridade, é que nem estou falando de diagnóstico de transtorno bipolar, mas ora pressiona, ansioso, ora pressiona, deprimido, existe possibilidade dessas pessoas sem solução acabarem evoluindo aí para a chance de suicídio, porque elas ficam forçando um padrão para poder dar conta daquele trabalho. Mesma coisa, diagnósticos são frequentes na população, então o estudo do nexo ele é complexo, porque esses diagnósticos acontecem na população em geral, não só no trabalho. Vai ter uma farta documentação, é mais presente a presunção de nexo, também depende de testemunhas, o estado anterior deve ser considerado, a relação daquela análise social, pessoal e familiar também, a perícia médica não esgota todos os elementos probatórios. O último tópico para eu falar com vocês, quadros graves, que é a esquizofrenia, psicose, muitas vezes não tratada e que geram situações como essa aí, né? Cartas que são enviadas aí para uma colega de serviço, colocando como se fosse forças de inteligência de um tribunal superior, criado em 78, para servir a base jurídica secreta aos órgãos, e foi revelado por Edward Snowden. Uma coisa completamente desconexa, gente. Então, assim, esquizofrenia e esses outros diagnósticos mais graves, né, eles desconectam a pessoa da realidade, e muitas vezes o que tem que se pensar é: a pessoa tem capacidade para trabalhar? Você vai deixar ela trabalhar numa situação como essa? Não tem ninguém para fazer uma monitorização, uma vigilância, como a gente falou agora há pouco, ativa e passiva, disso daí, né? Então, vejam, quadros severos, essas avaliações são muito complexas e podem gerar profundo sofrimento. Aquele caso que eu mostrei para vocês foram 4 anos. 4 anos da colega de trabalho sofrendo por causa desse colega, até que se chegou aí no tribunal. Tá bom? Então, o laudo oficial tem que ter uma estrutura muito bem organizada. Essa é a regra do Conselho Federal de Medicina, que fala sobre essa estrutura, qual deve ser, resolução 2056 de 2013. E, para a gente terminar, essa reflexão dos 7 sábios cegos. Essa história, né, eu tenho alguns amigos na Índia, de vez em quando vou lá trocar umas ideias, umas experiências com eles. Então, eram 7 sábios lá indianos que ficavam brigando para saber quem que era o mais sábio. Um belo dia, o 7º sábio resolveu se afastar, foi para as montanhas. E daí chegou um certo animal lá na cidade, e esses sábios cegos foram tocando. Então, o primeiro pegou a tromba, achou que era uma cobra. O segundo pegou o chifre e falou que era uma lança. O terceiro, a orelha, achou que era um abano. Né? O quarto pegou o dorso do animal e falou que era uma parede. Né? O quinto pegou a perna ali, achou que era uma árvore. E o sexto pegou ali o rabo e achou que era uma corda. Quem que está certo nessa história? Quem que está certo? E aí o 7º sábio, que estava nas montanhas, ele chamou uma criança e voltou para a cidade
E ele pediu para essa criança desenhar no chão que animal era aquele. E esse 7º sábio cego passou o pé, passou a mão, viu que se tratava de um elefante e concluiu para os outros colegas. É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. É isso. Aqui estão os meus contatos, né? Ali tem um QR Code que leva para... Tem algumas aulas ali também para vocês que quiserem assistir. Estou à disposição e muito obrigado aí pela atenção. Desculpa ter passado um pouquinho aí do tempo, acho que passei um pouquinho. Bem grato pela exposição, doutor Leandro, e eu convido agora a doutora Sandra Nara Bernardo Silva, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Araguaína e mestranda em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais. E agora caloura em Antropologia na UNB para sua palestra. Não vou pegar microfone, porque todo mundo que conhece sabe que eu sou desastrada. Eu vou derrubar alguma coisa. Então, tire isso aqui daqui antes que isso aqui descaia. Olha, a melhor parte disso tudo é que eu sou caloura. Inclusive para falar aqui. Gente, como é que você fala depois do homem que fala de globo frontal, não sei o quê? Me perdi toda. Mas descobri uma coisa. Sabe por que eu estou aqui?